Olá, eu me chamo Jéssica Brandão e vim hoje conversar com vocês sobre mais um tema. Essa oportunidade que a gente tem de conversar sobre a doutrina, conversar sobre os ensinamentos de Cristo, conversar sobre as coisas que acontecem na vida, no mundo, no planeta. E aí, para a gente começar, eu queria fazer só uma oração. Aquela oração que nos conecta com o alto, que nos conecta com o Mestre, irmão Jesus, rogando a Ele que esteja presente em nossas vidas, em cada momento, não só os de alegria, não só os de dificuldade, mas rotineiramente, no momento que a gente acorda, faz a nossa higiene, faz as nossas refeições, lida com os nossos amigos, que possamos sempre sentir a presença abençoada do Mestre amigo Jesus. E que hoje também, neste momento, e que conversamos, em que meditamos sobre mais um ensinamento, também possamos sentir ele aqui do nosso ladinho. Que assim seja, graças damos a Deus. Graças damos a Deus. A gente, acho que desde quando a gente nasce, a gente escuta falar sobre Deus. E eu não sei vocês, mas em algumas vezes eu me perguntei: quem é Deus? O que é Deus? Será que eu sei o que significa Deus? Onde é que ele está? O que é que ele faz? E lá no Livro dos Espíritos tem uma resposta que diz que Deus é a inteligência suprema, criador de todas as coisas. É o princípio onde tudo começa, da onde tudo acontece. Então a gente vê logo que Deus não é quem, mas é o que. Ele é uma inteligência, né? Uma forma inteligente de criar, de existir, de vibrar, de preencher o mundo, de fazer o mundo acontecer. Então daí a gente já tem um pouquinho da noção do que é Deus. Mas aí a gente começa a se perguntar: poxa, mas eu nunca vi Deus realmente. Como será que eu sei que Ele realmente existe? E aí eu convido vocês a pensar só um pouquinho. Vamos pensar num edifício. Esses que a gente, quando anda por aí, vê, né, levantados. Alguns são residenciais, outros são comerciais, as pessoas vão para trabalhar. Quem construiu esses edifícios, esses prédios? Teve um mestre de obras, um engenheiro, um arquiteto, um marceneiro, um pedreiro, todos eles, né? Foram os humanos que construíram, foram os seres humanos, fomos nós, né, a humanidade, que construímos o prédio. E assim a gente pode ver nas construções de pontes, de ruas, de computadores, de celulares, de fogões e geladeiras, tudo aquilo que faz a nossa vida acontecer mais rápida, mais fluida, com maior conforto, com maior comodidade. Mas existe, eu convido vocês a pegarem um olhar para outras coisas que existem, né? Como, por exemplo, as árvores, os pássaros, os rios, o vento, os planetas, o Sol, a Lua. E aí, quem que criou? Quem que criou todos esses elementos que sempre existiram? E no nosso entendimento, né, ao nosso ver, né, o que a gente acha, sempre vai existir. Tem que ter um Criador, com certeza. Então, para a gente começar a entender o que é Deus e crer em Deus, a gente precisa colocar os nossos olhos sobre a criação dele. Porque não existe nada que aconteça que não tenha tido uma causa. Alguém que construiu, alguém que pensou, alguém que planejou, né? E no caso de toda essa natureza que nos rodeia, o ar que preenche nossos pulmões, ele vem da inteligência suprema, que é Deus. Então a gente consegue identificar Deus a partir da sua criação. Todos os elementos mais naturais que a gente possa perceber, né,
que não foram criados por pessoas, que não foram manipulados pelas pessoas, né, desde o início, são criações de alguém, de um outro alguém. E esse ser que criou foi Deus, né? Esse ser que a gente chama de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a gente pensa assim, poxa vida, mas eu não vejo Deus, não consigo crer naquilo que eu não vejo. Eu vejo apenas as suas obras, e agora? Olha, eu preciso crer naquilo que existe realmente. Quantas vezes a gente ficou sem ar, ficou com a nossa respiração presa, e aí de repente a gente respirou, retomou o fôlego e percebeu a existência do ar, do oxigênio. Eu pergunto para vocês, vocês veem o oxigênio? Vocês conseguem ver o ar? Eu não consigo ver, mas eu tenho certeza, e eu acho que vocês também, que vocês têm a certeza de que o ar, de que o oxigênio existe. Da mesma forma é o entendimento de Deus. A gente consegue perceber Deus em toda a sua criação, em todos os elementos que Ele adorna o mundo, né? O nosso planeta principalmente, que é o que a gente tem mais contato, mas é claro que Ele é criador de todos os outros planetas, de todos os outros sistemas. E quando a gente vê isso, a gente só pode entender que existe sim algo maior, algum criador de todas essas coisas, inclusive de nós mesmos. Existe uma aulinha que foi ao ar um pouco antes dessa, que fala sobre o que é espírito. E fala que espírito é a inteligência, foi quando Deus criou a inteligência. Então nós somos espíritos, nós somos criações divinas. Não foi nenhum outro homem, nós não somos robôs criados por outros homens. Nós somos seres vivos, com alma, criação de Deus. Então não tem como duvidar da existência de um Criador maior, que a gente pode até chamar de Pai, por ter nos criado como seres espirituais. E a gente consegue ter a certeza, então, da existência de Deus a partir de todas as suas obras, que são belíssimas, harmoniosas, sempre entrando em equilíbrio, como as temperaturas, os climas, as estações, os planetas alinhados, as estrelas, tudo isso é criação de Deus. E tudo isso é muito maravilhoso e mostra como que o Criador, ele é criativo e também maravilhoso. Eu espero que com isso vocês consigam olhar a partir de agora ao redor de vocês e perceber Deus em cada coisa, em cada passarinho que canta, em cada filete de raio solar que toca a sua pele, em cada vento que sopra na sua face, e perceber como Deus é amoroso em sua criação. Olhar para o seu irmão do lado, para o seu coleguinha, e perceber que ele é criação divina e que o Pai é amoroso por isso. Não temos como duvidar da existência de Deus e que possamos sempre honrar toda a criação dele. E eu fico por aqui mais dessa vez. E eu peço para que vocês carreguem nos seus corações toda a alegria e a paz que Deus vibra no universo. Que possamos ter o ensinamento do Cristo como nosso norte. E que possamos ter na nossa casa, nos nossos lares, na nossa escola, oportunidade de ensinar tudo aquilo que aprendemos, de colocar em prática todo o amor e a caridade que nos é estimulado pela doutrina espírita. Até a próxima, meus amigos.